Amada congregação do nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra patriarcado tornou-se praticamente um palavrão nas últimas décadas. E mesmo muitos cristãos querem evitar esse termo, patriarcado, preferindo usar complementarismo em seu lugar, porque parece mais ou menos ofensivo para o mundo. Esse termo complementarismo desvia o foco da liderança masculina e coloca a atenção nos diferentes papéis que homens e mulheres desempenham. Nós fomos criados para nos complementarmos, o que é verdade até certo ponto, mas não é toda a história. Mas embora muitas conotações negativas possam ter sido atribuídas à palavra patriarcado, não há como escapar da realidade do patriarcado. O patriarcado é inescapável. Mas a questão é, o tipo de patriarcado praticado é um bom patriarcado ou um mau patriarcado? Mas o que é o mau patriarcado? É dominador, é egocêntrico, é abusivo, é controlador, é baseado no egoísmo, como todo o pecado se baseia no egoísmo. Quando os homens lideram em seus casamentos, em suas famílias, colocando-se no centro como o princípio e o fim de todas as coisas, pensando primeiro em si mesmos, ou pensando somente em si mesmos, até pior, isso é um patriarcado ruim. Quando os homens são abusivos, controladores, manipuladores, quando usam sua força física para dominar, quando tratam suas esposas como lixo, isso é um patriarcado ruim. Esse não é o tipo de patriarcado, o tipo de liderança masculina que a Bíblia ordena e elogia. É anticristão e é maligno. É destrutivo e também é uma distorção do que a palavra de Deus nos ensina. Os irmãos, que esse tipo de patriarcado jamais seja visto entre nós. Nunca. Na semana passada, vocês se lembram, nós ouvimos a instrução de Pedro para as mulheres, especialmente para as mulheres casadas com homens descrentes. E aqui no 7º versículo de 1 Pedro capítulo 3, Pedro volta a sua atenção para os maridos. Os homens na congregação, nós podemos imaginar um pouco, podem ter se animado ao ouvir o que Pedro tinha a dizer às mulheres. Sim, eles podem ter dito, é assim que as coisas devem ser. Muito bom, Pedro. É isso que Deus quer. É assim que eu quero que meu casamento seja. E é assim que eu quero que minha esposa seja também. Submissa, gentil, mansa. Mas é sempre mais fácil, irmãos, em uma tentação muito real, aplicar as passagens das Escrituras que não se aplicam diretamente a nós, a outras pessoas e às suas vidas. Isso é verdade para as passagens que tratam do relacionamento entre homens e mulheres, mas também é verdade para o restante das Escrituras. Não é comum ouvirmos sermões e pensarmos, sim, fulano, ele realmente deveria ouvir esse sermão, porque se aplica a ele e ele precisa aplicar essa mensagem na sua vida. Em vez de dizermos, sim, eu realmente preciso ouvir essa mensagem. Ela se aplica a mim. Eu preciso aplicá-la. Mas Pedro, ele não absolve os homens, os irmãos, os maridos facilmente.
depois de instruir as mulheres sobre como elas deveriam se comportar como seguidoras de Jesus Cristo. É apenas aqui um versículo de instrução, mas é um versículo repleto de conteúdo. E há muito que nós devemos aplicar aqui. Todos nós, homens, precisamos considerar seriamente essa instrução. Nós temos que examinar nossa vida, nosso próprio comportamento, à luz da instrução de Pedro nesse versículo. Arrepender-nos quando necessário. Pedir perdão de Deus e também das nossas esposas. E procurar aplicar essa instrução a nós mesmos, em obediência a Cristo, no poder do Espírito Santo. Agora vamos focar nossa atenção especificamente no versículo 7. E literalmente o que Pedro diz aos maridos é isso. Ele diz: vivam com suas esposas com compreensão, tratando-as com consideração como o vaso mais frágil. Tratem-nas com dignidade, pois vocês são juntos herdeiros da mesma graça da vida. E façam isso para que suas orações não sejam impedidas. Agora temos algumas palavras grandes e importantes nesse versículo: compreensão, consideração, dignidade, honra. Essas são as palavras que Pedro usa para descrever como nós devemos viver com nossas esposas em nossos lares. Sua esposa é o vaso mais frágil, ele diz. E até mesmo essa afirmação aparentemente óbvia é questionada hoje em dia, nós sabemos. Há mulheres mais fortes do que os homens, se dizem. Mulheres servem como bombeiras, policiais, até mesmo nas Forças Armadas. Há mulheres lutadoras de MMA, boxeadoras, mulheres que fazem musculação. Tudo o que os homens podem fazer, as mulheres também fazem. Pelo menos, é que nos é dito. E é claro que todos sabem, quer admitam ou não, que a realidade é muito diferente do mundo e fantasia que nossa sociedade moderna construiu. E claro, nós sabemos que existem exceções neste mundo, sempre. Existem mulheres particularmente fortes e homens particularmente fracos. Existem mulheres que são mais estoicas e homens que são mais emotivos. Em outras palavras, existem homens mais afeminados e mulheres mais masculinas. Mas isso não é a norma. Numa luta física entre um homem e uma mulher, sabemos quem vai ganhar. Em 99,9% dos casos, o que Pedro diz aqui se aplica. Os fatos, a nossa experiência fala por si. Mesmo no nível físico da vida, as mulheres são mais fracas do que os homens. Mas o que significa essa fraqueza? Significa dependência e significa vulnerabilidade. Sabemos que uma pessoa mais fraca, que não tem a força física, é vulnerável. E vulnerável a abusos, a intimidação, a exploração. É um motivo para que, na lei do Antigo Testamento, se dê atenção especial a vários grupos de pessoas fracas. As viúvas, aos órfãos e aos estrangeiros. Porque todos eram pessoas vulneráveis. Não tinham nada com que se defender contra os abusos dos poderosos fortes da sociedade. Dependiam de outros para cuidar deles, prover para eles e protegê-los. E o mesmo em geral se aplica ao relacionamento conjugal.
O marido é maior em tamanho, mais pesado, mais forte, e apenas por sua presença física pode ser intimidante e ameaçador para sua esposa, que é mais fraca. E Pedro, o apóstolo, ele exorta os maridos a se lembrarem dessa realidade. Você, irmão, marido, você é mais forte e sua esposa é mais fraca do que você. Não se aproveite dessa situação. Não abuse o poder que você tem. Mostre consideração por ele, reconhecendo a fragilidade dela. Não abuse da força, do porte físico que Deus lhe deu, para que você possa cumprir seu chamado, sua vocação como homem de forma eficaz. Deus nos deu essa força por uma boa razão. Mas ele diz, use essa força, esse tamanho, esse porte, não para intimidar, não para dominar, mas para proteger, para prover e para cuidar da sua esposa. Mas essa diferença entre homens e mulheres não se limita somente ao lado físico. Ela também se estende ao aspecto emocional. E, portanto, o homem ele deve ser compreensivo, emocionalmente forte em seu relacionamento com a esposa. Nas tempestades da vida, nos momentos difíceis, nas lutas, ele precisa oferecer liderança, boa liderança, direção forte, estabilidade. Ele precisa ficar firme, ele tem que exercer uma autoridade estável e demonstrar a liderança para a qual foi criado. Em momentos de dificuldade, em momentos de estresse, especialmente em momentos de catástrofe, você tem a responsabilidade de ser forte. Você precisa estar no controle de si mesmo. Tem que ter domínio próprio, autocontrole, especialmente das emoções. E para entender a base de tudo isso, nós temos que nos lembrar da história da criação de Adão e Eva, nossos primeiros pais. Depois que Adão deu nomes para todos os animais, a sua primeira obra de domínio sobre as criaturas, ficou evidente, bem evidente, que entre todas as criaturas não havia nenhuma criatura que fosse uma auxiliadora adequada para ele. Então Deus fez Adão cair num sono profundo. Ele tirou uma das suas costelas e formou a mulher. Ela, finalmente, era uma auxiliadora idônea para ele. Ela era um presente de Deus para ajudá-lo a cumprir a sua vocação, perfeitamente adequada para ajudá-lo a exercer domínio sobre a terra em nome de Deus, como a imagem de Deus. E assim a esposa é a auxiliadora e o marido é o cabeça. Essa é a estrutura do relacionamento matrimonial. Mas Pedro enfatiza que isso não significa que o homem seja inerentemente superior à mulher, ou mais digno, ou mais valioso aos olhos de Deus. Tanto Adão quanto Eva foram criados à imagem do Senhor. Ambos foram criados para cumprir o mandato de domínio, o mandato cultural, juntos, como um time. Ambos são necessários para refletir plenamente a imagem de Deus e desenvolver, subjugar, exercer domínio sobre a sua criação. É como marido e mulher, nesse relacionamento matrimonial, que essa representação se concretiza plenamente.
Isso se aplica, irmãos, à nossa criação como homem e mulher, e se aplica igualmente à nossa recriação à imagem de Deus em Jesus Cristo. Como disse o apóstolo Paulo aos Gálatas, na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 28, ele disse: não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. Agora isso leva a perguntas. Isso significa que não há diferenças entre nós? Significa que não existe a hierarquia em nossos relacionamentos? Significa que não há quem lidere e quem se submeta? Porque Paulo diz: todos vocês são um em Jesus Cristo, não há homem nem mulher. Mas isso não significa isso. Significa que todos nós somos iguais diante de Deus, aos olhos do nosso Criador. Todos nós viemos do pó da terra, é nossa origem. Mas todos nós fomos exaltados a uma posição de honra, como nós vamos cantar em Salmo 8, depois do sermão. Todos nós caímos no pecado, mas todos nós, homem e mulher, qualquer nossa nacionalidade, etnicidade, nossa tribo, o homem e mulher, todos nós temos a salvação em Jesus Cristo. Não há diferença entre nós diante de Deus. Todos nós fomos restaurados também à sua imagem. Essa é a nossa dignidade, homem ou mulher. Então vocês homens, irmãos, vocês não têm mais dignidade ou valor do que suas esposas. Tratem suas esposas com a dignidade que elas merecem. Elas são suas auxiliadoras, sim, mas não são suas escravas. Elas são suas auxiliadoras, mas ter uma auxiliadora não é o objetivo da sua vida. Uma auxiliadora serve para ajudar a alcançar um objetivo, trabalhar por algo. Tratem suas esposas com dignidade, porque elas são suas auxiliadoras, criadas à imagem de Deus para ajudá-los a exercer domínio. E juntos vocês são, herdeiros da mesma graça da vida, co-herdeiros. Meus irmãos, Cristo deu a sua vida por suas esposas. Ele preparou um lugar para suas esposas na glória. Tratem as suas esposas como tal, e nada menos do que isso. Trate sua esposa como algo menos valioso, menos digno. Isso não se exalta. Não se torna o homem maior. Se torna algo menos do que você deveria ser, do que você foi criado a ser. Então, homens e irmãos, vocês são chamados para liderar, não para seguir. Vocês são chamados para exercer essa liderança como um reflexo de Cristo. E a falta de liderança masculina é um problema enorme e um pecado recorrente de que todos os homens precisam combater. Proporcionar uma liderança genuína e bíblica não é uma coisa fácil. Aliás, sem a obra renovadora e vivificante do Espírito Santo, de fato é impossível exercer liderança como Cristo. E é sempre muito mais fácil para o homem não liderar. Sempre é mais fácil para o homem deixar essa responsabilidade para a mulher. Vou deixar isso, eu não quero mexer com essas coisas. Agora temos que pensar, por que tantas igrejas abrem os púlpitos para mulheres? Por que tantas igrejas
abrem os ofícios, presbítero para as mulheres, para as irmãs. O maior problema de todos os problemas que leva a essa dificuldade é que os homens, os irmãos, não querem fazer o que é preciso para liderar. Isso é verdade na igreja e, infelizmente, também em muitos casamentos. O homem não lidera. Há muitos homens que abandonaram sua posição de liderança em prol de futebol, de cerveja, de videogames. Na realidade, eles não são homens, não passam de meninos crescidos. Meus irmãos, homens, vocês têm uma grande responsabilidade. É uma responsabilidade que Deus lhe deu e para a qual Ele também, e temos que lembrar isso e nos regozijar nisso, e também os capacitou. Quando Ele dá um cargo, quando Ele dá um ofício, Ele sempre fornece o que nós precisamos para cumprir nossos deveres dentro daquele ofício. Exercer liderança exige grande esforço, não há dúvida. Significa sacrifício. Nós temos um chamado real em nosso lar. Quando eu digo chamado real, é um chamado, uma vocação de realeza, vocação do rei. Mas isso não significa sentar em nosso trono e fazer com que nossos servas, realizem todo o trabalho. O rei piedoso dá a sua vida pelo bem do seu reino. E assim que nós, como maridos cristãos, devemos exercer a autoridade real que Deus nos deu para o benefício daqueles que lideramos, para a glória de Deus, claro, em primeiro lugar, para a edificação do seu reino, não do nosso próprio reino. Nós fomos colocados aqui na terra para construir nosso próprio reino, como muitos aparentemente pensam. E este versículo, 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, nos mostra como essa liderança deve ser. Mas também nos diz por que é essencial vivermos dessa maneira em relação às nossas mulheres, às nossas esposas. Pedro diz, para que nossas orações não sejam impedidas. Vocês devem ter notado que nossa leitura bíblica de Tiago, capítulo 5, não tinha nada a ver com o relacionamento entre marido e mulher, mas sim com a oração. A súplica, a oração de um homem justo produz grandes resultados, Tiago diz. E é uma importante ressalva nessa frase. Tiago não diz simplesmente a oração realiza muito. Não. Trata-se da oração de uma pessoa específica, a oração da pessoa justa. Portanto, meus irmãos, a instrução de Pedro aos maridos é acompanhada basicamente por uma advertência, um aviso. Se você não tratar sua esposa com compreensão e consideração, como o vaso, como a parte mais frágil, se não a tratar com a dignidade e a honra que ela merece, se não a reconhecer como co-herdeira da graça de vida em Cristo, você não pode esperar que suas orações sejam ouvidas e respondidas pelo Senhor. Não pode esperar nada desse tipo. Se você for dominador, se não estiver exercendo uma liderança verdadeira, semelhante à liderança de Cristo, se você está vivendo assim em seu casamento, se for egocêntrico, egoísta, ou pior, se for abusivo e agir de maneira odiosa e maligna para com sua esposa,
Deus não ouvirá suas orações. Ponto final. É simples assim. Suas orações serão impedidas. Você pode fingir que está orando, pode imaginar que Deus vai ouvir as suas orações, mas é apenas isso, é imaginação e nada mais. Isso não se deve ao fato de que a sua obediência torná-lo merecedor de ter suas orações ouvidas, respondidas, mas sim porque sua obediência demonstra sua fé. Se você está vivendo em desobediência a Deus, se não lidera como deveria como marido, isso mostra que sua fé não é viva. Nós ouvimos sobre isso esta manhã. E o texto dessa noite apenas reforça essa verdade. Se você é um homem de fé, se realmente confia no Senhor, se você está realmente unido a Cristo, a Jesus Cristo, por meio dessa fé, através dessa fé, fará tudo o que for necessário para demonstrar o tipo de liderança cristã, bíblica, do qual Pedro fala em nosso texto. Sim, nós sabemos, você nem sempre terá o sucesso que deseja, mas demonstrará, pela maneira como trata sua esposa, que pertence a Cristo, que Ele é o seu Salvador e o seu Senhor. E os canais da comunicação, podemos dizer, entre você e seu Pai Celestial, esses caminhos, esses canais de comunicação estarão abertos. Ele ouvirá as suas orações e ele as responderá, porque você estará vivendo em comunhão genuína, não comunhão fingida, não comunhão superficial, não comunhão do exterior somente, como se fosse uma coisa possível, mas não, você estaria vivendo em comunhão genuína com seu Pai Celestial. Meus irmãos, vivam com suas esposas com discernimento, considerando-as como a parte mais frágil, um vaso mais frágil. Trate-a com dignidade, pois vocês são co-herdeiros da mesma graça da vida. Agindo assim, vocês estarão vivendo realmente na presença de Deus, diante de Deus. E Ele ouvirá e Ele responderá às suas orações. Este é o nosso chamado como homens. É um chamado sério. Sejam homens. Sejam como Cristo. Amém.